Pessoal, respondendo agora a nossa 21ª questão, a questão do ITA, ele coloca o seguinte: a aresta de um cubo mede x, a razão entre o volume e a área total do poliedro, cujos vértices são centro das faces do cubo, será. Então ele quer uma relação entre o volume e a área. Primeiro, para que consigamos utilizar, né, fazer o que o item está pedindo, primeiro a gente tem que saber, né, que poliedro é esse, qual é a formação deste poliedro. Primeiro, eu vou localizar um dos seus lados. Ó. Se eu pegar isso aqui, já como está no centro, e vir até este ponto, e desse ponto até esse ponto, nesse canto aqui forma um triângulo retângulo. Sendo que esse triângulo retângulo é o seguinte, como ele está no ponto médio, isso aqui vai ser a metade de um lado. Ó. Aqui, a metade de um lado, então se o lado é x sobre 2, aqui também é x sobre 2. Esse triângulo, né, a gente já sabe que é aquele triângulo retângulo isósceles, que isso aqui vai ser x sobre 2 raiz de 2. Né? Só fazer Pitágoras a gente ia chegar nesse ponto. Sendo assim, ó, se a gente for pensar, todos eles vão fazer essa mesma estrutura. Todos eles vão gerar triângulos retângulos isósceles. Logo, os quatro lados da base dessa figura aqui, ó, tem o mesmo tamanho. Consequentemente, isso resulta num quadrado. Para calcular o volume dele, já que são duas pirâmides, né, sobrepostas, uma em cima da outra, o que eu vou estar utilizando? O volume, ele vai ser a área da base, então x sobre 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, área da base, vezes a altura. Como isso aqui está pegando no meio, então a altura é x sobre 2. Área da base vezes a altura dividido por 3. Dividir por 3 e multiplicar por 1/3, como a gente viu, é a mesma estrutura, chega no mesmo valor, né? Então, vamos começar a simplificar isso aqui. Ó. Então, o volume desse cara vai ser x ao quadrado, raiz quadrada sai, vai ficar x ao quadrado vezes 2 por 4, vezes x por 2, isso 1/3. Ó, aqui a gente já pode simplificar esses dois elementos aqui. No final, aqui simplificou esse termo com esse termo. X sobre 2 caiu. Área da base vezes a altura sobre 3. Lembrando, são duas figuras, né? A gente tem que lembrar disso aí também. São duas figuras. Isso aqui calcularia o volume da superior. Tem que multiplicar por 2 que a gente tem o inferior lá embaixo. Então, o volume ficou x ao cubo sobre 6. Então, essa primeira parte aqui a gente já tem. Agora, a gente precisa calcular a área total dessa estrutura. Você pode perceber o seguinte, ó, outra coisa que a gente pode estar notando é que todos os lados dessa figura, ó, pegam em pontos centrais. Ó. Aqui, ó, tenta visualizar esse triângulo aqui. Ó. Aqui, metade de um lado, aqui a metade de um lado. Aqui, ó, vai ser esse mesmo cara aqui, ó. X sobre 2 raiz de 2. Aqui todas as figuras têm o mesmo lado. Logo, esse elemento ele é composto por 8 triângulos equiláteros. Então, para achar essa área total, vou fazer o seguinte. A área total vai ser igual a 8 vezes a área desses triângulos equiláteros. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. No nosso caso, o L é x raiz de 2 sobre 2. Isso ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Lembrando que isso aqui é a área do triângulo equilátero. Aqui a gente já pode estar simplificando. Ó, corta aqui, sobra 1, 2 aqui. Então, a área total vai ser igual. Aqui, x ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, 2. Aqui embaixo, 4 vezes raiz de 3. Simplifique esse elemento com esse elemento. A área total vai ser igual
ficar x ao quadrado vezes raiz de 3. Esse 2 vai cancelar com esse 2, aqui já é a área total. Beleza. Finalizando esse termo, temos a área total e temos o respectivo volume. Ó, vou subir um pouquinho aqui. Então, o volume, que a gente tinha descoberto aqui, x a terceira sobre 6, volume, isso dividido por área x ao quadrado raiz de 3. Isso aqui vai implicar, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, então x a terceira sobre 6 vezes 1x ao quadrado raiz de 3. Esse índice todo a gente pode cortar com esse elemento ali, né? Vai ficar 3 menos 2, 1. Esse raiz de 3 aqui a gente tem que dar uma racionalizada nele para tirar a raiz do denominador. Isso aqui vai ficar x raiz de 3 por 3. 3 vezes 3, 18. Vou colocar logo direto a resposta. Então, resposta final: x raiz de 3 sobre 18.